Bom, então, para quem não conhece o FORMEC é o Fórum Internacional para Metrologia e Examinologia em Química, que foi criado com o objetivo de disseminar uma cultura de garantia de qualidade, disseminar conhecimentos em relação à avaliação de desempenho, interpretação das medições e dos exames, elaborar guias e tutoriais em língua portuguesa, assim como organizar conferências, reuniões, cursos, sempre com foco nos países de língua lusófona. O FORMEC, ele atualmente é coordenado por mim, pela Alice Mosca, que está aqui presente também, e envolve uma série de atividades. Dentre essas atividades, nós temos alguns grupos de trabalho que trabalham na elaboração de guias, na tradução, né, também de documentos, de outras línguas, principalmente do inglês para o português, na elaboração de notas técnicas, envolvendo tanto aspectos do sistema de gestão, como também de assuntos técnicos, de uma forma geral. Nós temos também a elaboração de uma lista de leitura, que foi organizada, inclusive, com participação do professor Igor, assim como a divulgação de notícias relacionadas à área da metrologia e que impactam aí os trabalhos do FORMEC. Dentre os guias, né, que foram desenvolvidos, foram traduzidos recentemente, nós temos o guia de utilização da incerteza na avaliação de conformidade, o guia de definição e utilização da incerteza-alvo em medições, uma folha de cálculo também para o cálculo das bandas de guarda, né, e que fornece uma declaração de conformidade em relação às especificações, e nós estamos trabalhando no momento na elaboração do primeiro guia, que é de elaboração própria do FORMEC. É um trabalho que está sendo coordenado pelo professor Vitor, um guia de sistemas informatizados em laboratório. Em relação às notas técnicas, nós já temos 7 notas técnicas publicadas e temos 2 novas em processo de elaboração, né, essas destacadas em vermelho, a nota 8 e a nota 9, que ainda não estão disponíveis, mas esperamos que em breve sejam finalizadas e sejam disponibilizadas para consulta de todos. Além dos documentos, o FORMEC também organiza uma série de eventos online. Esse é o nosso 12º webinar, que vai ser apresentado aí, moderado, aliás, pelo Dr. Horácio e apresentado pelo professor Igor. Mas todos esses webinars anteriores estão disponíveis no YouTube do FORMEC, para quem quiser assistir, tiver interesse por qualquer um desses assuntos, pode consultar isso pelo YouTube do FORMEC. E eu quero encerrar essa breve apresentação dando destaque aí para o nosso terceiro IMEC. Nós tivemos as 2 primeiras edições em 2020 e em 2022, e agora em 2024, nos dias 29 e 30 de outubro, nós temos a terceira edição do encontro de metrologia e examinologia em química, que já tem aí o seu cronograma, o seu programa, aliás, todo estabelecido, e que a gente vai iniciar a divulgação e as inscrições muito em breve, né?
para quem tiver interesse, é um evento gratuito, online, e que em breve, nos próximos dias, a gente deve divulgar os links para inscrição, assim como o programa do evento. Eu quero convidar todos aqueles que têm interesse na área e queiram se filiar ao Formec, que nos contatem, né, para se tornar um membro do Formec, e quero agradecer a todos a todos os membros do Formec que têm contribuído com esse conjunto de atividades que eu, muito brevemente, acabei de apresentar aqui. Bom, para não tomar muito mais do tempo de todos e de todas, eu gostaria de encerrar a minha apresentação, e eu passo a palavra aí para o Dr. Horácio, para iniciar a moderação do webinar, e agradeço mais uma vez tanto ao Dr. Horácio como ao professor Igor pela disponibilidade em estar conosco aqui tratando desse assunto no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, professor Felipe. Boa noite a todos. São por Secundária, de Moçambique. É um prazer voltar à plataforma do Formec para poder conversar sobre os nossos webinars. Muito obrigado pelo convite. Difícil apresentar o professor Igor. Não há melhor pessoa para fazer esta apresentação sobre este controle, porque ele está desde 2009 na avaliação da ISO e é autor de livros sobre a gestão de qualidade e configuradora de software de estatística de consumidor. Pessoal, está dando eco na apresentação. Se puder ver o que está acontecendo, está muito ruim o som, não estamos escutando nada. Ok. Dizia eu, sou Horácio Manhã, não sei se já melhorou. Alô? Conseguem me ouvir? Muito, muito ruim, mas consigo. E com eco. Horácio, eu acho que você está com dois dispositivos conectados. Eu vou fechar um deles e vou deixar só o outro conectado. Vamos ver se melhora o eco. Deixa que eu encerro um deles. Oi, pode falar agora? Vamos ver se melhorou. Alô? Melhorou bastante, melhorou bastante. Vamos lá. Obrigado, Horácio. Sim, dizia que chamo por Horácio Gundana, né? Sou de Moçambique, sou membro do Formec desde acho que há uns 2, 3 anos. Não há pessoa melhor para apresentar as cartas de controle neste webinar de hoje, senão o professor Igor Olivares, pela sua experiência que tem na avaliação da ISO, né, desde 2009, e autor de livro sobre a quinta edição do livro sobre gestão de qualidade. Ia convidar o professor Igor. O nosso webinar vai decorrer neste formato. Todo aquele que tiver alguma questão poderá fazer no chat, né? E no final da apresentação vamos buscar responder, convidar o professor Igor para poder responder as questões. Professor Igor, a palavra é toda sua. Professor Igor? Olá, Horácio, desculpa. Me ouvem bem? Sim? Sim.
Obrigado, Sim, Cecília. bem. Obrigado, Muito pessoal. bem. Obrigado pela apresentação, Horácio. É um prazer aqui estar falando sobre mais um tema sobre gestão de qualidade. Essa área que me acompanha já há muitos anos, né? Eu tenho... o pessoal falou que o áudio está bom. Eu tenho trabalhado com gestão de qualidade em 3 momentos. Eu falo que eu gosto de trabalhar em 360 graus com o tema metrologia e qualidade. Eu tenho uma carga horária dentro da Universidade de São Paulo, onde eu tenho possibilidade de lecionar disciplinas da área de metrologia química, né, validação, incerteza, qualidade, como 17025, boas práticas de laboratório. Então, nesse momento, meu momento acadêmico, né, da minha semana. Por outro lado, também eu sou avaliador da entidade brasileira de acreditação, então eu faço avaliação para o Inmetro aqui no Brasil, que é a nossa entidade de acreditação desde 2009, né, então eu sou avaliador da ISO 17025 já há longa data. E em algum outro momento também eu trabalho no mercado aí na parte de consultoria também, cursos, né, eu tenho um software de estatística no mercado também que hoje está presente em muitos laboratórios do mercado. Então, eu conheço um pouco da realidade do mercado aplicada, tenho meu momento na universidade com desenvolvimento de conhecimento, teoria, e atividade do órgão regulador que é o Inmetro, né? Então, é um tema que eu gosto bastante. Bom, eu primeiro queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui me assistindo, né? Na área de metrologia química e na área de qualidade, hoje eu estou vendo aqui, nós temos aí agora, nesse momento, 151 pessoas conectadas, né? Para a área de qualidade, metrologia química, 151 pessoas juntas assistindo um webinar, é praticamente um Rock in Rio, né? Porque é um nicho de conhecimento muito específico e é muito legal ver que tem tanta gente interessada. Eu dei uma olhada entre os convidados, assim, muitos até eu conheço, eu não vou lembrar o nome de todos, mas eu vi que tem um pessoal do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária aqui, a Fátima, eu vi que ela está presente, a Sônia, que trabalhando no Senai também, uma colega de longa data, está presente também, grandes laboratórios, o pessoal do Laboratório Exata está presente, o pessoal do Laboratório Ribersolo está presente, eu vi o pessoal do Terra Análises presentes também, então eu queria mandar um abraço a todos aí, ver que tem representante de muitos laboratórios aí do mercado também. Bom, eu vou começar compartilhando a minha tela, e aí, como o Horácio, ele bem orientou, né, durante a minha apresentação, vocês podem deixar perguntas no chat, e logo ao final a gente vai fazer um bate-papo aí sobre o tema qualidade, né. Só por uma última vez, antes de começar a apresentar, eu só gostaria de confirmar se vocês estão me ouvindo bem, e se vocês estão vendo a minha tela também, sobre cartas de controle. Vi vários joinhas ali, muito obrigado, pessoal. Bom, aplicação de cartas de controle em laboratórios, né, de ensaios químicos. Para fazer uma apresentação sobre esse tema, eu gosto de ser bem prático, né, e a primeira pergunta que eu faço é algo que leva ao motivo dessa palestra, né? A pergunta é: por que é importante aplicar cartas de controle em um laboratório de ensaios, né? Qual que é a importância em aplicar cartas de controle em um laboratório de ensaio? Bom, e para responder essa pergunta, eu quero, primeiramente, relembrar, junto com vocês, né, ou apresentar para vocês, qual que é a estrutura básica de um sistema de gestão de qualidade para laboratórios. Bom, atualmente, né, os laboratórios de ensaios, né, e também muitos laboratórios de pesquisa, eles buscam numa corrida e numa necessidade, na verdade, de apresentar resultados válidos, né, e resultados confiáveis. Existe uma norma que é a ISO 17025, que é um sistema de gestão de qualidade em laboratórios, que os laboratórios utilizam como matriz para garantir a confiabilidade dos seus resultados, né. Atualmente, no Brasil, nós temos aí laboratórios de ensaios, por volta aí de 1.200 laboratórios acreditados na ISO 17025, e isso não acontece só no Brasil, né? No mundo todo, a ISO 17025 acaba sendo uma referência e muitas vezes uma obrigatoriedade para alguns laboratórios que prestam serviços em algumas áreas específicas. Aqui no Brasil, por exemplo, para análises ambientais, análise de alimentos, né, a ISO 17025 é uma obrigatoriedade. Bom, então, sendo a ISO 17025, né, ou um sistema de gestão de qualidade importante para um laboratório em busca da garantia da confiabilidade de um resultado, uma grande pergunta é: o que é um sistema de gestão de qualidade?
Muitas vezes nós estamos inseridos dentro de um sistema, mas ele é tão cheio de procedimentos, formulários e registros, que muitas vezes nós não conseguimos enxergar de uma maneira macro o funcionamento desse sistema. E de uma maneira bem rápida, em apenas um único slide, eu queria apresentar para vocês qual que é a estrutura básica de um sistema de gestão de qualidade que pode ser aplicado, e é aplicado, né, em qualquer laboratório, seja de prestação de serviço, seja de pesquisa básica, ou seja de pesquisa aplicada. Bom, quando eu estou em sala de aula, né, com os meus alunos da universidade, e eu pergunto para um aluno como que ele faria durante uma execução de um ensaio para garantir a confiabilidade de um resultado, é muito comum que o aluno me responda o seguinte: olha, professor, se eu preparar a minha bancada de trabalho com os meus reagentes, meus insumos, os meus materiais, e realizar o ensaio de uma maneira bastante correta, com cautela, eu consigo obter um bom resultado. E quando ele fala em realizar o ensaio, ele está envolvendo não só a parte de execução instrumental do ensaio, mas também o preparo da amostra, né? Por exemplo, quando eu vou analisar amostras de alimentos, frutas, né? Tem um processo de extração, trituração, né? Que faz parte do processo analítico também. Então, do preparo da amostra à execução do ensaio, se eu realizar isso de uma maneira correta, com cautela, eu consigo obter um bom resultado. Pois bem, será que só isso basta? Na verdade, existem várias outras etapas que vão colaborar para que o seu resultado seja bom e confiável. Uma etapa antes de executar o ensaio, né, em algum momento, quando você vai implantar um novo método de ensaio no seu laboratório, você teve que avaliar se o seu método ele funciona nas suas condições operacionais. E essa avaliação do seu método, né, seria pegar uma amostra de concentração conhecida e fazer um teste de exatidão, precisão, fazer uma avaliação da linearidade. Esse processo se chama validação, né? Então, a validação é um requisito dentro da 17.025 também. Então, não adianta só executar o ensaio, mas eu tenho que executar o ensaio utilizando um método que eu entenda que ele funcione nas minhas condições operacionais. Então, eu tenho que ter um método validado. Ah, Igor, mas eu utilizo um método normalizado. Não tem problema, você tem que verificar o desempenho deste método normalizado para avaliar se ele funciona. Mas será que só isso? Utilizei um método validado e executei o ensaio. O que mais eu preciso? Aí vem outras etapas do seu processo que também são importantes. Por exemplo, aonde a sua amostra estava armazenada? Ah, Igor, a minha amostra eu armazenei no refrigerador. Pois bem, existe um guia de métodos para análise de potabilidade de água, que é o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, que estabelece lá no seu requisito 1060 que você deve armazenar uma amostra de água numa temperatura inferior a 6 graus. Porque se ela tiver uma temperatura inferior a 6 graus, e não pode congelar, né? E se ela tiver uma temperatura superior a 6 graus, você pode degradar alguns analíticos e impactar no seu resultado. Então, o armazenamento das amostras em condições específicas também é importante. Mas antes disso, quando a amostra chega no laboratório, eu tenho alguém que recebe essa amostra, né? Então, é importante que a pessoa avalie se a amostra está em condição de ser analisada e identifique corretamente a sua amostra. Ah, mas Igor, isso não faz parte da etapa analítica. Também faz. Porque se a pessoa que recebe a sua amostra identificar incorretamente ou trocar a etiqueta de uma amostra, você vai obter um resultado errado por causa de uma identificação. Antes do recebimento, transporte da amostra. Como que ela é transportada, né? Se você não transportar em condições adequadas, você pode degradar os seus analíticos durante o transporte. E aí vem uma etapa anterior a tudo isso, a amostragem. Como que você executa a amostragem? Em muitos casos, a amostragem ela pode impactar também no seu resultado. Ah, eu vou coletar uma água de um rio. Como que eu coleto? Um copinho de plástico na margem de um rio? Será que é correto? Não, eu tenho que utilizar um balde de aço inox de uma liga austenítica que ele não oxida para coletar uma amostra que não tem contaminação. Mas da onde eu vou contaminar? Da margem do rio? Do meio do rio? Em qual profundidade? Tem técnicas e maneiras diferentes, dependendo do que você quer representar naquele resultado, você vai coletar amostras de maneiras diferentes. Então, o processo de amostragem é também extremamente importante. E antes disso tudo, lá em cima, o primeiro tópico, análise crítica de contrato, né?
E aí vocês pensam, não, Igor, essa é uma etapa burocrática e isso não entra dentro da confiabilidade de um resultado. Pois bem, também entra, e é extremamente importante. Um dos grandes nomes da área da qualidade, que a gente chama de um dos grandes gurus da área da qualidade, se chama Juran, e o Juran tinha uma definição da qualidade que é muito legal, e ela é válida até hoje, que ele dizia o seguinte: qualidade, capacidade de atender às necessidades e expectativas do meu cliente. Para um laboratório que presta serviço, quando ele recebe uma solicitação, a primeira coisa que ele tem que fazer é avaliar qual que é a expectativa do cliente em relação ao que o cliente está pedindo. Por exemplo, o cliente me liga e fala assim, Igor, analisa essa água para mim. Analiso, mas analiso o quê? Eu quero saber se ela é potável, eu quero saber se ela está contaminada, o que você quer que eu faça na água? Ensaios químicos, microbiológicos, né? Então, assim, você entender o que o cliente quer e fornecer corretamente o que ele quer é um princípio da qualidade. Então, se a gente olhar para esse processo aqui, o que é um sistema de gestão de qualidade para laboratórios? Qual que é a estrutura básica? A estrutura básica nada mais é do que procedimentar adequadamente todas aquelas etapas que podem afetar a qualidade do seu resultado. Né? Então, se vocês olharem, isso é um fluxo de processo. Depois da execução do ensaio, eu ainda tenho algumas outras etapas. Vou arrumar meu fone aqui. Eu tenho algumas outras etapas, como, por exemplo, executei um ensaio e eu tenho um resultado. O resultado da minha água deu, sei lá, um valor genérico 2. Mas o quanto eu posso confiar no número 2? Né? A incerteza de medição, ele vai te dar o grau de confiança no seu resultado. É totalmente diferente eu dizer que uma amostra deu um resultado de 2 mais ou menos 0,1 ou 2 mais ou menos 1. Né? A incerteza vai te demonstrar o quanto eu confio naquele número e para uma tomada de decisão ela é extremamente importante. Calculei a incerteza, elaborei o relatório para o meu cliente e descartei os resíduos. Se eu olhar para tudo isso daqui, é um fluxo de processo de um laboratório. Pois bem, para que esse processo funcione de maneira correta, eu tenho uma série de outros procedimentos que vão dar suporte para isso. Então, eu vou ter um procedimento que estabelece como que eu controlo meus procedimentos, que é o procedimento de controle de documentos. Eu vou gerar um monte de formulários e registros de resultados, então eu vou ter um procedimento para controlar os registros, procedimento de produtos e serviços providos externamente, que é a partir de aquisição, né, de insumos para o meu laboratório, garantir a qualificação profissional dos meus colaboradores, né? Procedimento para controle de equipamentos, calibração de equipamentos, né? Realizar auditorias internas, tomar ações corretivas ou avaliar os trabalhos não conforme, caso eu encontre desvios no meu processo, procedimento para atender reclamações, avaliar os riscos e fazer uma análise crítica. E no final de tudo isso ainda, eu tenho um procedimento, que é esse que eu vou falar muito com vocês, que é o procedimento de garantia da validade dos resultados. A 17025, com o sistema de gestão de qualidade, procedimenta todo o seu processo, elabora formulários, e aí você tem uma rastreabilidade documental de tudo isso. E aí tem as ferramentas estatísticas, como a validação, a incerteza, mas no final das contas, a grande pergunta é, se eu levar uma amostra para um laboratório e pedir para o laboratório analisar, será que ele vai acertar o resultado? Ou seja, não seria legal fazer uma prova prática para o laboratório para verificar se ele acerta o resultado? E aí, essa prova prática eu chamo de garantia da validade dos resultados. Existe a garantia da validade, que é um interlaboratorial, que nós conhecemos como ensaio de proficiência, que é uma amostra cega que eu distribuo para vários laboratórios, mas tem aquele controle que eu faço. Aquele controle onde eu vou me controlar, que é o intralaboratorial. Eu posso preparar uma amostra de concentração conhecida e eu vou me avaliar se eu consigo obter um resultado correto. Pois bem, para provar para vocês, né, que esses requisitos é a base da estrutura de um sistema de gestão de qualidade, eu queria mostrar brevemente para vocês, eu nem vou ler todos os requisitos, mas só mostrar para vocês que a 17025 apresenta inúmeros requisitos, né? O item 4, requisitos gerais, o 6, a partir de recursos, o 7, a partir de processos, e o 8 são requisitos da parte de gestão. Ou seja, aí nós temos perto de 30 requisitos diferentes que se aplicam a um laboratório, para aqueles laboratórios que querem, então, implementar a ISO 17025. Para provar para vocês que meu fluxograma é muito próximo da realidade,
eu consigo pegar o mesmo fluxograma que eu acabei de apresentar para vocês e, em cima desse fluxograma, eu consigo mostrar todos os requisitos da ISO 17025. Então, pessoal, se um dia vocês quiserem mostrar para alguém, em um único slide, como que é a ISO 17025, fiquem à vontade de depois consultarem o nosso vídeo gravado do webinar, copiarem essa imagem. Quiserem fazer referência ao meu nome, ficarei feliz, né? Mas se não quiserem também, não tem problema. Mas é uma maneira de vocês divulgarem e apresentarem em um único slide o funcionamento do ISO 17025. E dentro de todos esses requisitos aqui, então, se a gente implementar todos esses requisitos, nós temos aí a ISO 17025 implementada. Eu vou destacar, então, 3 requisitos que eu, né, considero extremamente importantes e são requisitos que estão relacionados à parte da metrologia que eu vou discutir um pouco com vocês. Muitas pessoas bateram palmas, acho que as pessoas gostaram aí do, do slide. Muito bem. Bom, esses 3 requisitos, eles são 3 requisitos que eles estão interrelacionados, né? Eu fiz um trabalho, pessoal, no ano de 2012, né? Eu, juntamente com um colega do Ministério da Agricultura, não sei se ele está aqui, o Fernando Antunes, um fiscal federal do Ministério, um dia, num curso, né, nós nos propusemos um desafio, e o desafio era o seguinte: se nós tivéssemos que auditar um laboratório em apenas 45 minutos, quais seriam os requisitos mais importantes de avaliar? E aí, nós conversamos, uma primeira ideia foi, puxa vida, nós poderíamos auditar a 17.025. Ah, mas a 17.025 são muitos requisitos, eu não consigo fazer em 45 minutos. Tá bom, se eu tivesse que extrair da 17.025, quais seriam os requisitos essenciais para mim avaliar em 45 minutos? E aí nós tivemos essa ideia do ciclo de qualidade analítica, né? A ideia é o seguinte, isso é a minha sugestão, né? É a minha maneira de pensar. O Vinícius fez uma pergunta, mas ao final depois a gente responde. A minha maneira de pensar, eu vou auditar um laboratório em 45 minutos, beleza. Primeira coisa que eu peço, que eu penso, né? Eu quero verificar se o laboratório tem competência de executar um método de ensaio. Perfeito. Então a primeira coisa que eu penso, será que esse laboratório validou o método? Porque a validação do método é uma comprovação estatística que o método funciona nas condições operacionais dele. Então, eu chego no laboratório, dentro dos meus 45 minutos, laboratório, posso ver o seu registro da validação? Aí eu vou verificar como que ele fez a exatidão, como ele fez uma precisão, como ele fez um estudo da linearidade, né? E baseado nesses resultados, eu consigo verificar se o método respondeu adequadamente no laboratório. Então, perfeito, né? Primeira coisa, o primeiro item que eu pediria nos meus 45 minutos é a validação. Tá bom. Olhei a validação, acho que está legal, mas eu pergunto, tá, ele validou o método, mas a minha pergunta é, quando ele emitir um resultado de análise, o quanto eu posso confiar nesse número? E a minha pergunta é, laboratório, qual que é a incerteza do seu resultado? Né? Então, a segunda coisa que eu pediria, os registros do cálculo da incerteza. Porque, como eu disse para vocês, 2 mais ou menos 0,1 e 2 mais ou menos 1, em termos de confiabilidade de resultado, é totalmente diferente. Agora, por que eu fiz uma conexão da validação com a incerteza? Entre as inúmeras maneiras de você fazer um cálculo de incerteza, seja do GAN, seja o método de Monte Carlo, método do Craig, ou o próprio Guia-Uraken, uma das abordagens que existem é um método que a gente chama de top-down, né? Em algumas guias, eles chamam de validation-based, onde você se baseia principalmente em dados de validação para fazer um cálculo da incerteza. Então, existe uma conexão aqui, né? Eu coloquei a validação com a incerteza. Então, veja só, nos meus 45 minutos, laboratório, deixa eu ver o registro da validação. Laboratório, quanto eu confio no seu resultado? Deixa eu ver o registro do cálculo da incerteza. Pois bem, então já tenho uma segurança. Validou o método, conheço a incerteza do laboratório, e vem a minha terceira pergunta. Bom, o laboratório, ele fez esses cálculos há, sei lá, alguns meses atrás, né? De validação, da incerteza. E eu fico naquela pergunta, mas será que aquela amostra que eu mandei para ele e ele analisou hoje de manhã cedo, será que o resultado dessa amostra está correto?
Será que hoje de manhã, de repente, não deu uma queda de energia, o equipamento dele está com problema, ou um analista, ele preparou uma solução errada? Será que o resultado de hoje tá bom? E aí eu chego para o laboratório e falo assim, laboratório, deixa eu ver o registro da sua carta de controle. O que é uma carta de controle? Uma carta de controle, na verdade, ela vai ter os resultados de uma amostra de concentração conhecida que o laboratório analisa todo dia. Para quê? Para monitorar se o processo dele, se o método dele continua fornecendo resultados válidos. Né? Então, nos meus 45 minutos, validou o método? Bom, você estudou, o método parece que funciona. Quanto que é a sua incerteza? O quanto que eu posso confiar no seu número? Aí tem esse número. Terceiro, você monitora seu processo para ver se ele está sob controle? E aí eu tenho a carta de controle. Por que eu linko a incerteza com a carta de controle? Porque a variabilidade da sua carta de controle, né, os desvios da sua carta, eles têm uma leve relação com a incerteza do seu resultado. Né? Tem alguns documentos que discutem um pouco sobre isso. Né? Alguns laboratórios acabam adicionando na carta de controle um resultado padrão de uma incerteza calculada, né, como limites máximos e mínimos na carta. E por que o controle de qualidade está conectado com a validação? O que é um controle de qualidade? Uma amostra de concentração conhecida que eu analiso em dias diferentes. Às vezes por analistas diferentes ou por equipamentos diferentes. Pois bem, se eu pegar uma amostra analisada em vários dias diferentes e calcular um desvio padrão, isso na validação se chama precisão intermediária. O que é uma carta de controle? É um estudo de precisão intermediária a longo prazo. Alguns guias de validação chamam a carta de controle ou as ferramentas de controle de qualidade como validação de rotina, né? Então, já vi os termos como ongoing validation ou routine validation, né? Ou seja, uma validação de rotina, que é a ideia do controle de qualidade. E, logicamente, se os desvios da minha carta de controle, com o tempo, eles aumentarem ou diminuírem, isso também impacta aí no resultado da sua incerteza. Né? Então, eu fiz essa discussão toda, publiquei esse trabalho no ano de 2012, numa revista que chama Trends Analytical Chemistry. Fiquei bastante contente na época, porque essa revista é a revista de maior fator de impacto na área de química analítica, e desde 2012 eu acompanho aí esse trabalho publicado. Bom, esse trabalho aqui no Brasil hoje, ele é referenciado em alguns guias de validação. Guia do Ministério da Agricultura discute sobre esse ciclo de qualidade analítica. Existe um compêndio de métodos no Brasil, do Sindicato das Indústrias de Ração, que todos os métodos de análise de ração no Brasil são normalizados, e nesse guia, já nas últimas 2 edições, fala sobre o ciclo de qualidade também. Tem um livro da Embrapa, na área de análise de soja também, que eu fiz um trabalho, inclusive com o Gilberto Batista, que eu vi que estava presente também, e esse ciclo da qualidade faz uma discussão estatística sobre a parte de análise de soja. Tem livros da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo, enfim, todos os trabalhos que eu faço no mercado, e eu vou falar de metrologia e eu acabo falando dessa correlação dessas ferramentas. Bom, eu gosto de fazer uma introdução para situar todo mundo dentro dessa atmosfera, né, da qualidade e onde que a carta controle se aplica, né, para que não fique um assunto voando fora de um contexto, né. Então, contextualizei a importância da qualidade e onde a carta de controle, que é o controle de qualidade, né, onde ela se aplica dentro desse contexto, se aplica dentro da estrutura da gestão da qualidade e essa estrutura está dentro do ciclo de qualidade analítica. De uma maneira resumida que eu estava falando para vocês de carta de controle, imaginem a seguinte situação. Um laboratório faz análise de rotina em amostras de maçã. Em média, esse laboratório analisa 20 amostras por dia e faz uma análise, por exemplo, de um pesticida bastante comum aplicado na lavoura de maçã, que é a deltametrina. Né? Bom, eu faço essas análises visando avaliar se o resultado se encontra dentro de uma concentração autorizada pela legislação. Então, existem limites máximos de pesticidas nos alimentos e nós fazemos análise para avaliar se os resultados, né, dessa análise, aquele alimento está dentro dos limites máximos estabelecidos de determinados pesticidas. E a pergunta é, como garantir a confiança no resultado dessa análise? Considerando aquele ciclo da qualidade, o primeiro tópico é, eu validei o método, então eu garanto que meu método funciona. Perfeito? Segundo tópico, bom, eu calculei a incerteza também. E aí eu sempre expresso o meu resultado com a sua incerteza, que vai dar um nível de confiança desse número. E terceiro tópico é o seguinte, como que eu monitoro o meu processo?
eu aplico as amostras de controle. O que é as amostras de controle? Então, eu pego uma amostra, eu vou fortificar essa amostra numa concentração conhecida para avaliar o método durante a rotina. Nesse caso do exemplo acima, eu estabeleci de uma maneira, isso é fictício, né? Mas vamos supor que dentro do meu processo eu estabeleço que a cada 20 amostras, a cada uma quantidade de amostras, eu vou pegar uma amostra de concentração conhecida para monitorar o meu processo, né? E aí eu vou fortificar numa concentração de 50 microgramas por quilo. Então, o que eu faço, né? Então, eu sou um laboratório, por exemplo, que analisa maçã. A cada 20 amostras, eu pego uma maçã de um produtor orgânico, que ela não tenha pesticidas. Eu pego essa maçãzinha, vou lá, adiciono uma concentração conhecida, né, utilizando um MRC, uma concentração conhecida de deltametrina, aplico o processo de extração na minha maçã, vou ter o extrato e obtenho o resultado, né? Então, é uma maneira de monitorar o meu processo. Mas, que problema que eu vou gerar com isso? O problema que eu vou gerar é o seguinte: imagine que depois de 30 dias, analisando, todo dia analisando uma maçã de concentração conhecida, imagine que depois de 30 dias eu tenho 30 resultados. Qual é o resultado que eu vou ter? Bom, no mundo ideal seria exatamente 50. Mas nós sabemos que, devido à variação que nós temos do resultado, devido à própria incerteza mesmo, né? Mesmo que preparando uma amostra na concentração de 50 microgramas por quilo, logicamente, um dia eu vou analisar, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, depois de 30 dias, então, eu tenho esses resultados. Coloquei todos em formato de tabela. E qual o problema que eu tenho aqui? O problema é, esses resultados estão bons? Eu consigo, olhando para a tabela, a não ser que alguém seja um matemático aí, ou um estatístico muito voraz, né? E ele consiga identificar tendências desses resultados. Mas visualmente, olhando um conjunto de números, dá para avaliar tendência, né? Eu consigo avaliar, por exemplo, se uma tendência dos resultados estão ficando bom, estão ficando ruim, se tem algum resultado que está acima de um limite máximo, abaixo de um limite mínimo. Não dá para avaliar. Só que existe uma ferramenta para fazer isso. E a ferramenta para avaliar um conjunto de resultados de controle de qualidade se chama carta de controle. É o que a gente vai conversar um pouquinho agora. Bom, a carta de controle, historicamente falando, na verdade, ela foi desenvolvida lá na década de 20, né? A pessoa que desenvolveu é o Shilhart. Na verdade, muitos livros, né, que falam sobre carta de controle, eles apresentam o nome como cartas de Shilhart também, né, porque é ele que desenvolveu as cartas lá no Bell Labs. E é uma das ferramentas integrantes da escola que a gente chama de controle estatístico de processo, né? Tem a sigla, né? Às vezes a gente vê na empresa, na indústria, é uma sigla que é CEP, né? Controle estatístico de processo, e a carta de controle é uma das ferramentas integrantes aí dessa ideia do CEP. Bom, o controle estatístico de processo, ele prega o controle de qualidade conduzido simultaneamente com o processo, né? Ao invés de pós-produção. A ideia é tentar identificar falhas no processo antes que eles aconteçam. Então, por isso que a carta de controle é uma boa ferramenta para avaliação de tendências, né? O enfoque, então, da carta de controle, ele é mais preventivo do que corretivo. Logicamente que em alguns momentos ele vai ser corretivo, mas o enfoque é mais preventivo. E qual que é a ideia da carta de controle? A carta de controle, na verdade, o que ela vai avaliar? Vai avaliar a variabilidade do seu processo, né? E é importante a gente saber que variações naturais de um processo são normais, né? Ou seja, um processo que varia não tem problema, desde que você saiba o como ele varia e o quanto ele varia, né? Então, tem uma imagem que eu gosto bastante, né? Que é essa imagem aqui, né? Ao longo do tempo, você tem aqui uma gaussiana, né? E eu só estou demonstrando o seguinte, que eu tenho um processo que ele tem uma variabilidade natural de um resultado, mas ao longo do tempo essa variabilidade é a mesma, ou seja, o processo está sob controle, tá? Então, o padrão normal, né, que é a distribuição normal, é um padrão de aleatoriedade mais comum para variáveis contínuas, né? Ela traz previsibilidade, tá bom? Então, assim, essa que é a ideia. Você não tem problema que o seu resultado varie, desde que você saiba o quanto ele varia. E a carta de controle vai te dar essa orientação. Bom, isso aqui é um processo variando naturalmente, tá? É um processo estável e um processo previsível.
Bom, o objetivo da carta de controle é detectar ocorrência de causas especiais ou alterações no processo para investigações e soluções rápidas, né? Na carta de controle, ela tem essa carinha aqui, né? Ela vai ter uma linha central, tá? E ela vai ter também os limites superiores e inferiores de controle, tá? Na verdade, eu gosto dessa imagem também, porque essa variação que a gente vai encontrar na carta de controle, na verdade, é uma variação dentro da variação máxima e mínima de uma distribuição normal, tá? Então, é uma maneira visual, né? Nós não traçamos a distribuição normal na carta de controle, mas eu coloquei nessa imagem só para mostrar que essa variação máxima e mínima da carta de controle, ela mostra isso. Alguém disse que não está vendo a imagem inferior aqui, ó, é um gráfico, né? Tem uma linha central, os limites máximos e mínimos, e a gaussiana, ela está em azul aqui, né? Acho que eu não fui claro de dizer que era a imagem aqui que está inferior ao slide. Ah, perfeito. Bom, posicionada a 3 desvios padrão da média, essa carta de controle, então, define um intervalo com nível de confiança de 99,73%, né? Então, a gente sempre ouve falar isso, né? O que é uma carta de controle? Eu conheço a variabilidade no meu processo, monto um gráfico onde eu vou jogar 2 e 3 desvios padrão acima da média e 2 e 3 desvios abaixo. Eu já vou mostrar como que se monta isso, tá? Bom, essa área constitui uma área razoavelmente grande que evita alarmes falsos, né? Muito bem. Carta de controle é utilizada para avaliar resultados obtidos por um ensaio, e a carta de Shilhart, também conhecida como carta de média, é a mais aplicada, né? Frequentemente a mais aplicada. O método consiste em uma avaliação gráfica de resultados, permitindo um sistemático monitoramento, capaz de avaliar anormalidades e propor correções de maneira ágil, né? Então, essa que é a ideia da carta. A sistemática de funcionamento de uma carta consiste numa avaliação gráfica de resultados máximos e mínimos, e os valores são adicionados considerando intervalos regulares, como dias, horas, etc. Eu já vou montar uma para vocês, né, e vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Bom. Quando eu falo de carta de controle, uma outra orientação extremamente importante é o seguinte: existem livros e livros sobre carta de controle. Na verdade, para aqueles que têm formação na área de engenharia, a engenharia, principalmente engenharia de produção, é uma ferramenta muito comum de ser utilizada em processo, né? Talvez dentro da esfera química, seja farmácia, ou o pessoal que tem bacharelado em química, técnico em química, ou tecnólogo, né? Cursos na área de química, as cartas de controle, a carta de controle não é uma ferramenta muito comum, né, no ensino, né, dos cursos da área de química, porque até então, até há um tempo atrás, o pessoal não entendia que o laboratório também era um processo produtivo como qualquer fábrica é. Mas hoje os cursos têm se atualizado e é muito comum hoje você ver cartas de controle. O que eu queria dizer para vocês é que existem vários tipos de carta de controle. Eu vou focar para vocês em 2 tipos, que para a área de ensaios químicos são as mais aplicadas, tá bom? As referências que eu vou estar utilizando, né, são de 2 livros, tá? De Quality Assurance e Quality Control em Analytical Laboratory, e o outro é de Quality Assurance e Analytical Chemistry, né? São duas grandes referências na área de estatística, qualidade química, né? Essa relação que eu gosto bastante. E as cartas de controle que eu vou mostrar para vocês são 2. A carta de controle de média, que eu extraí principalmente da primeira referência, e a carta de amplitude da segunda referência aqui. Bom, carta de controle de média. Vamos fazer uma receita de bolo com vocês, né? Como que eu preparo uma carta? Para preparar uma carta de controle, a primeira coisa que eu tenho que saber é conhecer a variabilidade natural do meu processo. Como que eu conheço a variabilidade natural do meu processo? Bom, eu quero uma carta de controle para um método de ensaio, então vou pegar uma amostra de concentração conhecida, vou analisar essa amostra por volta aí de 10 ou 20 vezes, né? Ou analisar 10 ou 20 amostras de concentração conhecida, tá? Da mesma concentração, logicamente. Para que eu vou fazer isso? Para conhecer a variabilidade natural dos meus resultados. Então, a primeira coisa que eu faço, analisei 10 ou 20 amostras. Primeira coisa, eliminar outliers. Opa, peraí. O que é um outlier, né? Outlier é um valor discrepante. Porque o que acontece?
Como eu quero conhecer a variabilidade natural do meu processo, eu preciso conhecer a variabilidade natural, mas um outlier, um valor discrepante, não faz parte de uma variabilidade natural, porque um outlier é conhecido como um erro grosseiro. Por exemplo, eu estou analisando uma amostra, eu tenho um resultado que deu 10. Daí, a mesma amostra deu 11. A mesma amostra deu 9,5. A mesma amostra deu 10,2. A mesma amostra deu 35. Puxa, esse 35 não faz parte da variabilidade natural. Provavelmente um erro grosseiro de adição de padrão, de alicotagem, de leitura. Então, eu tenho que conhecer a variabilidade natural. O que eu faço? Eu vou analisar entre 10 ou 20 amostras e aí eu elimino os outliers, né? Alguém perguntou rapidamente ali, depois a gente vai voltar nas perguntas, essa variabilidade natural depende da concentração? Logicamente. Por quê? É natural, né? Uma concentração muito pequena, quando eu analiso, a variabilidade do resultado é maior. Uma concentração muito maior, que eu vou analisar, onde o meu equipamento consegue enxergar mais facilmente, a variabilidade dos resultados é menor, geralmente. Mas a gente volta nessa discussão. Bom, eliminei os outliers, né, que eles não me interessam, tem um conjunto de dados que eu sei que estão variando de uma maneira natural do meu processo. Calcula a média e o desvio padrão. E aí eu vou fazer um outro cálculo, fazer um teste de hipótese. E aí, quando o pessoal vê teste de hipótese, lembra lá das aulas de estatística, né? As aulas clássicas de estatísticas, onde a gente fala muito de teste de hipótese, né? O que é esse teste de hipótese, né? O teste de hipótese, na verdade, eu vou... alguém perguntou critério para outliers? Rapidamente. Tem vários testes, né? Teste de Grubbs é um teste de outlier que você pode aplicar. E aí tem os limites máximos que você pode estabelecer. O que é um teste de hipótese, né? O teste de hipótese, um teste T, ele vai avaliar se a média desse conjunto de resultados que eu tenho difere estatisticamente do valor tido como real ou tido como predito. O que significa isso? Vamos voltar naquela discussão lá daqueles resultados que eu tive, né? Tenho lá vários resultados. Um resultado deu 10, um resultado deu 9,5, um resultado deu 10,2, um resultado deu 11 e um resultado deu 9, né? Então eu olho para os meus 5 resultados, eu tenho resultados próximos entre si, não tem outlier. Então esse conjunto está bom. Aí eu falo para vocês, então, o valor predito, que é o valor real da amostra que eu estou analisando, é 15. Você falou, opa, peraí. Eu fortifiquei, preparei uma amostra na concentração de 15. Eu tive 5 resultados ao entorno de 10. A dispersão entre os 5 resultados está boa, mas a média desses 5 é totalmente diferente do valor predito e dito como real. Então, por que eu faço um teste T? Eu faço um teste T justamente para isso, para que você avalie, primeiro, outliers, vejo se tem uma variabilidade natural entre os meus resultados. Segunda coisa, verifico se esse conjunto de resultado, a média desse conjunto, condiz com o valor real da minha amostra. Isso a gente faz um teste T, já vou mostrar como que faz. Fiz tudo isso, né, calculei o T, e aí eu ploto a minha carta de controle. Como que eu ploto a carta de controle? Eu marco o número consecutivo de resultados no eixo X do gráfico, que é aquele eixo horizontal, as características observadas no Y, né? O que é as características? É a concentração que eu estou avaliando, é o valor da propriedade. A linha central do gráfico é o valor de referência, tá? E aí eu coloco lá a média, né? O meu valor de referência, mais 2 vezes e 3 vezes o desvio padrão. Eu coloco duas faixas acima, e a média menos 2 vezes e 3 vezes o desvio padrão para baixo. Como que fica isso tudo, né? Bom, eu vou plotar a minha carta e avaliar os resultados, tá? A minha carta, ela vai ficar... Antes de eu olhar isso daqui, eu vou fazer o contrário. Espera aí. Na verdade, esse daqui. Eu vou fazer o contrário. A minha carta, ela vai ficar com essa carinha aqui. Aqui, esse valor de X é o valor médio. Tá? O valor médio mais 2 vezes o desvio padrão daquele conjunto de resultados, sem outlier, que eu avaliei o teste T, ele vai estar aqui, um tracinho aqui em cima. A média mais 3 vezes o desvio padrão vai estar aqui em cima. A média menos 2 vezes o desvio padrão e a média menos 3 vezes o desvio padrão. E aí,
quando eu tenho esses limites da carta, eu começo a plotar dados na minha carta. Bom, como que eu avalio os dados? Se eu tiver um resultado da minha rotina, então eu preparei uma carta lá, com uma solução de concentração de 10, por exemplo, né? E aí eu calculei os limites máximos e mínimos, e aí vamos supor que eu estou analisando a minha rotina, preparo na minha rotina uma amostra de concentração de 10, um dia eu analisei e o resultado deu 18, fora do limite máximo permitido. Então esse valor está fora da minha variabilidade natural, tem que tomar uma ação. Tá? Bom, então, quando eu tiver pontos fora dos limites máximos e mínimos, eu tenho que avaliar e tomar uma ação. Mas a carta de controle, eu falei para vocês que ela é preventiva, né? Por que ela é preventiva? Veja só, essa situação número 2. Eu tenho vários resultados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 resultados, todos acima da média, mas dentro dos desvios. Os 7 resultados estão ok? Sim, estão ok. Mas eles estão me representando uma coisa importante. Me representa uma tendência. O meu método, tendenciosamente, sempre me fornece resultados mais altos do que o esperado. Então, eu devo ter algum erro sistemático em algum momento. Tá? Então, essa situação, ela é uma situação, eu não tenho resultado fora do limite máximo, e nem abaixo do limite máximo, mas mostra que tem uma tendência de ser sempre valores acima da média. Situação 3 e 4, olha que interessante. Eu tenho um resultado aqui embaixo, está dentro da minha faixa. Um resultado um pouco mais alto, né? Está dentro da minha faixa. Um mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Ou seja, esse resultado ele vai crescendo, né? Ah, Igor, todos os resultados estão dentro da minha faixa. Tudo bem, então todos dentro da sua faixa. Pois você consegue perceber que existe uma tendência que o seu resultado está sempre aumentando? Sistematicamente está acontecendo alguma coisa. Se eu não tomar uma ação aqui, em algum momento esse valor vai estar fora. Da mesma maneira, no número 4, que os valores eles vão decrescendo. Se eu não tomar uma ação, em algum momento ele vai sair fora. Existe uma série de ferramentas aí de avaliação de tendências, eu vou mostrar no slide anterior, que eu pulei, né, para vocês, algumas referências. Essas orientações, pessoal, inclusive está num guia de garantia de qualidade do Ministério da Agricultura, né? Eu acabei não colocando a referência aqui, eu esqueci. Mas também é da mesma referência dos livros, né? Da literatura que eu mostrei para vocês atrás. Por exemplo, quando eu tenho um resultado fora da faixa de aviso, né? Desculpa, dentro da faixa de aviso, ele vai estar aprovado. É dentro dos 3 desvios. Eu posso ter valores entre limite de ação e de aviso, mas não posso ter mais do que 2 em 20. Né? Qual que é ação e aviso? É esse cara aqui, ó. Entre 2 e 3 desvios padrão. Eu posso ter, mas não posso ter mais do que 2 em 20. Esses números, pessoal, na verdade, são definidos em diferentes guias. Né? Então, existem documentos que definem esses valores. Existe uma orientação em alguns guias, mas às vezes você tem uma leve diferença, né? Um livro bastante conhecido, né, que tem uma referência para isso, que eu já falei dele hoje, que é o Standard Métodos para Análise de Água, que ele tem lá no capítulo, acho que 1040 ou 1050, uma tabela que estabelece essas orientações. Bom, valores consecutivos criando uma tendência para cima ou para baixo, enfim, tem algumas outras tendências aí que vocês podem aplicar, dependendo do guia, aplicar todas ou uma parte delas, dependendo do que vocês forem avaliar. Muito bem. Tem algumas outras situações que você pode encontrar, isso aqui no livro Quality Assurance Analytical Chemistry, né, tem algumas orientações, né? Por exemplo, eu tenho um laboratório que toda mudança de turno, né, os valores estão decrescendo, quando muda o turno eles começam a crescer. Muda o turno eles começam a decrescer. Então tem alguma característica nos turnos, né, do laboratório que você tem aí uma mudança cíclica, né? Esse caso aqui, os valores tendenciosamente estão ficando cada vez mais altos, né? Então a média do meu resultado está ficando cada vez mais alta. Aqui uma tendência dos valores, eles ficando sempre cada vez mais acima da média, e nesse caso aqui, aumentando o desvio entre os resultados. Os resultados cada vez estão mais distantes entre si, né? Então, assim, são regras diferentes. Muito bem, vamos fazer um exemplo prático, né? Porque vocês veem tanta discussão, mas eu gosto de ser prático, né? Se vocês quiserem fazer uma carta agora, como que vocês fazem? Só acompanhar o que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, imagine que eu tenho, então, um conjunto de resultados e eu vou utilizar esses resultados para conhecer a variabilidade natural do meu processo, tá bom? Aqui eu tenho 20 resultados,
né? Peguei 20 dados aqui eu tenho 30, né? Eu vou pegar 20 resultados desse conjunto de dados aqui. Vou avaliar se tem outliers. Qual que é a equação para outliers? Teste de Grubbs. Eu vou pegar o valor suspeito menos a média desse conjunto de dados, dividido pelo desvio padrão. Vou calcular a média do desvio padrão, quando eu retirar todos os outliers, faço um teste T, né, para avaliar a diferença estatística insignificante entre o valor obtido e esperado. O teste T então, você vai pegar a média da amostra, menos o valor predito, dividido pelo desvio padrão, multiplicado por raiz de n. N é o número de medidas que eu tenho, né? Então, nesse caso aí, eu teria 20, né? Eu vou fazer vezes raiz de 20. Vamos mostrar os cálculos. Vocês podem até fazer e conferir depois, ó. 20 resultados, tá? Eu testei Grubbs para todos eles. Então, o que eu fiz? Eu calculei esse valor de G, e aí tem uma tabela de Grubbs, né, que você encontra na internet, na literatura, etc., e você compara o valor calculado com o tabelado. Se o calculado é menor do que o tabelado, beleza, não é outlier. Se o calculado é maior do que o tabelado, é um outlier, eu elimino esse cara, tá bom? Fiz o teste com os 20 números, né? E aí eu mostro aqui que então eu não tenho nenhum outlier. Legal. Fiz um teste T, valor predito. Eu fortifiquei a minha amostra na concentração de 50. A média dos 20 deu 49. O desvio padrão dos 20 é 3. Aqui o Grubbs, né, o tabelado que eu tinha feito aqui. O T tabelado, então, para um grau de liberdade n-1, que é 19. T tabelado é 2. Calculado é 1,35, ou seja, calculado menor do que o tabelado, beleza. A minha média não difere estatisticamente do meu valor predito. Então, olha que legal. Conjunto de dados sem outliers, tem uma média que não difere do valor predito, agora eu vou fazer minha carta. Simples assim. Carta de controle, né? Como que eu fiz a minha carta? Coloquei os 50 como valor, né, o valor predito, 50 mais 2 vezes o desvio padrão para cima, 50 menos 2 vezes o desvio padrão para baixo, e 50 mais 3 vezes o desvio para cima, 50 menos 3 vezes o desvio padrão para baixo. E aí, vamos supor aí que eu montei essa carta, e vamos supor agora que a partir do momento que eu tive minha carta, eu comecei todo dia a pegar uma amostra, fortificar na concentração de 50 e analisar essa amostra. Essa amostra um dia deu 45, um dia deu 51, um dia deu 47, 2 dias seguidos deu 50, um dia deu perto de 45, e assim eu vou colocando num gráfico de controle. Eixo Y, concentração, eixo X, número de dias, que cada dia eu fazia uma amostra de controle, e aí eu olho esse conjunto de resultados. Olhando esse conjunto de resultados, pessoal, se eu não tivesse uma carta de controle, e eu olhasse isso numa tabela, eu diria o seguinte: todos os meus resultados estão bons. Por quê? Porque todos estão dentro dos meus limites de controle. Perfeito? Só que jogando numa carta de controle, eu consigo ver coisas muito melhores, principalmente as tendências. Olha que interessante, aqui no final dessa carta, vocês conseguem perceber que a partir desse ponto aqui, né, perto aí do o dia número 23, 24, mais ou menos, eu começo a ter um decaimento da concentração da minha amostra. Analisei um dia, deu 55, um dia vai dar 54, 53, 50, e aí ele vai caindo. Então, assim, veja só, tem uma tendência. Se eu não tomar uma ação aqui embaixo, o que vai acontecer? Em algum momento, o resultado vai ser fora. Então, qual que é a ideia da carta de controle? Enfoque preventivo. Então, eu utilizo a carta de controle como prevenção. Identifiquei uma tendência? Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Vou lá no meu processo avaliar. O que está acontecendo? Tem que fazer uma limpeza no meu equipamento, trocar uma solução, treinar um analista, calibrar um equipamento. O que está acontecendo? Eu tenho que quebrar essa tendência, porque se eu não finalizar essa tendência, em algum momento eu vou ter um resultado fora. Bom, e assim que eu fiz com vocês, né? Vocês podem depois reassistir o vídeo, né? Se gostaram, e vocês podem tentar fazer uma carta de controle no Excel aí facilmente, aí, olhando aí os exemplos de cálculo, tá bom? O pessoal da Mercolade deu as palmas para mim. Obrigado aí. Obrigado, Marta. Valeu. Eu gosto dos aplausos, né? Você empolga o palestrante. Valeu, gente. Muito obrigado. Gilberto, vi que você levantou a mão.
as perguntas no final. Eu vou agora falar da carta R, de amplitude agora, tá bom? Daqui a pouco a gente deixa você falar também. Bom, só para finalizar, pessoal, falei da carta de média, a carta de Shilhart. Rapidamente agora, a carta R fica fácil com a carta de amplitude. Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de você usar o valor médio, eu vou utilizar a diferença entre dois resultados. Tá bom? Bom, como que eu faço uma carta de amplitude? Eu analiso 10 ou 20 amostras, igual carta de média. Só que dessa vez, cada amostra eu vou analisar em duplicata. Olha que interessante. E aí, eu tenho que considerar aí que, em alguns casos, né, a amplitude relativa não é diretamente proporcional à concentração da amostra, né? Então, assim, o problema da carta de amplitude é que... Abriu o áudio, pessoal. Tá dando uma microfone. Ah, obrigado. O problema da carta de amplitude é que quando você vai utilizar diferentes amostras, se elas tiverem concentrações muito distantes, né, você pode ter um problema no cálculo. Então, quando eu vou fazer uma carta de amplitude, você tem que sempre considerar em fazer uma carta em concentrações diferentes. Talvez a mesma ideia que na média, né, que a gente falou isso também. Concentrações mais baixas ou mais altas, vocês podem ter variabilidades diferentes. Bom, da mesma maneira, carta de amplitude elimina o outlier, carta de amplitude calcula a média da amplitude. Nesse caso, eu não faço o teste T, a única diferença. E aí, eu vou jogar os valores dos resultados no eixo X e as características no eixo Y também, tá bom? Marco uma linha central no gráfico como valor de referência, e nesse caso da carta de amplitude, existe alguns valores tabelados que eu utilizo para estabelecer os limites máximos e mínimos, ok? Então, eu já vou mostrar isso para vocês. Essa aqui é a receitinha de bolo, da mesma maneira que eu fiz a carta de média. Eu passei um pouco rápido, porque eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, eu acho que é mais fácil para vocês fixarem, tá bom? Bom, a carta de amplitude, né, ela também tem uma avaliação de tendência, né, da mesma maneira que a carta de média. Geralmente a literatura traz uma discussão menor aí para a carta de amplitude em relação a tendências. Mas eu quero mostrar para vocês, então, a aplicação prática disso. Bom, vamos considerar que naquele exemplo anterior da carta de média, eu fiz todas as análises em duplicata. Beleza. Então, olha só que legal. Eu vou ter, então, eu vou ter para cada amostra, eu tenho 2 resultados, né? Então, eu peguei uma amostra, analisei 2 vezes. Deu 45 e 46. Peguei uma outra amostra fortificada em 50, analisei 2 vezes. Deu 51 e 50. Peguei uma outra amostra fortificada em 50, tive mais 2 resultados, 47 e 49. Então, ou seja, eu tive vários resultados, todos analisados em duplicata. E aqui eu coloquei o valor médio, a média da duplicata aqui. Bom, o que é o R de amplitude, né? O R, na verdade, ele é a diferença entre uma e outra replicata, tá? Como cada resultado tem uma média diferente, eu faço uma ponderação pela média, né? Então, como que eu calculo esse R? Eu pego a replicata. Então, deixa eu voltar, para ficar mais fácil. Peguei minha amostra, fortifiquei na concentração de 50, analisei 2 vezes. Primeiro resultado, deu 45. Segundo resultado, deu 46. Beleza, como que eu calculo? Eu vou calcular o resultado 1 menos o resultado 2, dividido pela média vezes 100. Eu estou avaliando a diferença percentual entre esses 2 resultados. Tá? E é isso eu vou fazendo para todos os resultados. Então, olha só, o que a carta de média está fazendo? Ela vai avaliar se, ao longo do tempo, a dispersão entre essas duplicatas de resultados, ela está aumentando ou reduzindo. Em outras palavras, a carta de amplitude seria uma carta que vai monitorar mais a sua precisão. E a carta de média, ela estaria avaliando mais a exatidão, né, a tendência, na verdade, aí do seu método. Bom, e aí, né, a regrinha, né, eu vou calcular aquele valor R, que é a amplitude percentual média, estabeleço o limite de aviso e o limite de ação
calculando por esses valores tabelados, né? A média da amplitude mais 2,809, ou a média da amplitude vezes 0,039, né? Para os limites superior de aviso inferior, e o superior de ação, a média da amplitude vezes 3,267, tá bom? E ela vai ficar com essa carinha aqui, né? Vou ter só um limite superior. E o que é cada ponto desse? Cada ponto desse é a diferença percentual entre a minha duplicata, né? Então, se em algum momento eu tiver um ponto fora desse limite de aviso, significa que a minha duplicata está dando uma dispersão muito grande entre elas. Ou seja, eu estou tendo algum problema na precisão dos meus resultados. Tá? Bom, e aqui o limite superior de ação. Então, aqui estão os limites da minha cartinha. Bom, rapidamente, pessoal, eu vou só finalizar agora mostrando para vocês algumas orientações adicionais do Standard Methods que eu falei, porque a área de análise de água é uma área bastante extensa no mercado, bastante vasta no mercado. Esse é um guia, é uma referência aí, é um guia que tem mais de 100 anos, né? Já está na 24ª edição, e ele tem um capítulo sobre controle de qualidade que é bem interessante, que traz algumas orientações legais sobre carta de controle também. Eu achei legal compartilhar com vocês, tá bom? Além dos 2 livros de estatística para química analítica que eu apresentei anteriormente. No Standard Methods, né, o capítulo 1020b é um capítulo que trata sobre cartas de controle. Ele fala, dá umas definições sobre carta de controle, né? A carta de média, então, ele vai medir mais o bias, né? Enquanto que a carta de amplitude vai medir a precisão. As maneiras de cálculos é exatamente essas que eu apresentei para vocês. Mas tem umas informações interessantes que eu queria discutir com vocês, né? Bom, os cálculos lá, no caso da carta de controle de média, né, ela é calculada com, você calcula a média, mais 2 e 3 desvios padrão para estabelecer os limites. O que é interessante que eu vi no Standard Methods que eu quis trazer para vocês? Geralmente na literatura a gente encontra que para você conhecer a variabilidade natural de um processo, você precisaria entre 10 ou 20 amostras, tá? Não tem um número certo. O Standard Methods, ele pede 7. É uma orientação dele, né? Então, eu só queria mostrar para vocês que alguns guias apresentam algumas orientações diferentes. Os valores podem ser apresentados como valor de concentração ou como porcentagem de recuperação, tá? Tem muita gente que aplica na carta a variação de acordo com a porcentagem de recuperação também. Outra coisa interessante que está no Standard Methods que eu quis trazer para vocês, que nesses outros livros não tinha. O pessoal me pergunta, Igor, de quanto em quanto tempo eu recalculo uma carta? 10, 20, 30, 40, 50 resultados? O Standard Methods, ele faz uma orientação que você tem que recalcular os limites da sua carta quando elas estiverem entre 20 e 50 resultados. Na prática, na verdade, a gente acaba recalculando quando você vê alguma tendência, né? Quando você vê um aumento de desvio ou uma melhora no processo, né? Onde você acha necessário recalcular os limites máximos e mínimos, tá bom? Mas o Standard fala entre 10, 20 e 50 resultados. No caso de carta de precisão, né? Ela trabalha então com as duplicatas de análise, né? Os cálculos, né, são bem parecidos com esse que eu mostrei para vocês, do livro, né, onde eu obtive aquelas informações. Às vezes, pessoal, alguns fatores alteram um pouquinho, dependendo da fonte de informação que ele obteve. O resultado não é muito diferente, tá bom? Então, essa daqui é a orientação de Standard. A carta de amplitude, né? A amplitude, ela fala que pode ser expressa em função de coeficiente de variação também, né? E aí aqui tem, no caso do Standard Methods, ele estabelece algumas regras de avaliação de tendência, né? Que é parecido com aquelas que eu mostrei para vocês, né? Valores fora dos 3 desvios padrão, 3 ou 4 valores consecutivos entre 2 e 3 desvios padrão, 4 ou 5 sucessivos acima de um desvio padrão, ou 8 sucessivos acima da média, tá? Então, são maneiras de você avaliar a tendência. Se acontecer alguma dessas situações, o Standard Methods diz que você tem que investigar o que está acontecendo. Outra orientação do Standard também que é interessante, que ele diz assim, ó, se durante a sua rotina você tiver... quando você tiver na sua rotina, raramente você tiver resultados que estão acima do valor de atenção,
ele pede para você recalcular, porque você está superestimando muito os seus limites, né? E aí ele te dá uma orientação de como recalcular a sua carta, porque às vezes as pessoas pensam, puxa, mas para mim recalcular, eu refazer os limites da minha carta, eu tenho que analisar novas amostras? Não. O próprio standard, ele orienta você a utilizar os últimos valores, os 10 ou 20 últimos resultados da última carta de controle. Tá? Então você não precisa gerar mais valores. Você pega os últimos resultados da carta de controle e aí você acaba gerando. Bom, no Standard Métodos ele faz também uma discussão interessante que ele diz assim, a escolha também pode ser influenciada, né, da avaliação das tendências, pelas regras disponíveis nos pacotes estatísticos de softwares, né, para analisar a carta de controle. As orientações apresentadas são guias típicos baseados nos parâmetros estatísticos. Então, o Standard Métodos, apesar de estabelecer algumas regras de avaliação de tendência, ele diz que se você utilizar algum pacote estatístico de algum software, você pode utilizar as orientações desse próprio software também. E só para finalizar, na verdade, é uma abordagem que eu vou fazer, um pouco provocativa, mas eu vou fazer uma discussão maior sobre esse assunto no EMEC, que é o seguinte, só uma apresentação rápida de um trabalho publicado numa revista que é Analytical Methods, né? É um trabalho do Michael Thompson, que é de 2014, né? E o Michael Thompson, ele faz uma discussão bem interessante sobre um novo foco na área da qualidade para as medições químicas. E nesse artigo que ele discute N assuntos, né? E ele tenta discutir de uma maneira prática uma avaliação dos resultados obtidos por um laboratório. E uma das discussões que ele faz é o seguinte, né? Que ele orienta que as agências de acreditação, né? Como os avaliadores de laboratórios, por exemplo, eles deveriam, né, ter uma atenção especial de como as incertezas são estimadas, né, pelo laboratório que está se submetendo à auditoria, né, de acreditação, e também como essas, e se essa incerteza do resultado, elas são consistentes com o score do resultado de proficiência ou com a variabilidade natural da carta de controle, né? Então, deixo só uma perguntinha, né? E isso é uma discussão, uma vez que eu vi, tem um professor da Universidade da Estônia, Ivo Leito, e eu fiz um curso certa vez com ele, um curso online, e ele falava muito sobre isso, né? Que a incerteza, conceitualmente falando, seria a maior variabilidade do seu resultado, considerando um tempo infinito, né? Enquanto que a carta de controle, ela avalia a variabilidade do seu resultado, né, de uma dada concentração, dentro de um tempo finito. Então, se a gente for fazer comparações percentuais, né, seria descabido você ter um resultado de uma análise dentro de uma faixa de concentração, e você tem um resultado de uma análise que tem uma incerteza de 5%, e você percebe que, naquela mesma faixa de concentração, você tem uma carta de controle, onde que você tem uma variabilidade, nesse caso aqui, de mais de 10%. Então não faria sentido nenhum, né? Como que você expressa um resultado de sua incerteza em 5% e a variabilidade, né, natural do seu processo é 10%. Então essas correlações dos dados estatísticos é importante. Convido vocês a me assistirem no EMEC, eu vou fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre isso, e perguntas sobre esse tema, vamos deixar para discutir no EMEC, e agora a gente discute apenas sobre carta de controle. Pessoal, muito obrigado, vi que eu consegui segurar a plateia aí, tinha perto de 180 pessoas assistindo, vi que eu consegui segurar a plateia aí durante 1 hora falando sobre carta de controle, e isso é muito importante aí para a área de metrologia química. Pessoal, muito obrigado. E eu acho que agora talvez eu passe a palavra para o Horácio para fazer a mediação das perguntas. Olá, mais uma vez, boa noite. Muito obrigado, doutor Igor. Foi um tema pertinente. Conseguimos atingir 186 participantes, né? E várias são as questões que foram levantadas. Eu creio que algumas já foram respondidas, mas se não for o caso, vamos ler a questão, né, disponível no chat para poderem reagir. Mas tem aqui a pergunta do Bruno Peroni, é a mesma do Isaac Brandão, que pergunta se existe a possibilidade de construir carta de controle, né, percentual. Perfeito, deixa eu só ver aqui
onde que o Isaac Brandão ele está aqui para cima. Tem várias. Eu tentei respondendo ao longo da apresentação que eu fui vendo, né? Sim, 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 sim. Sim, sim. Mas deixa eu ver aqui. Eu vi do Isaac aqui. Peraí. Deixa eu só achar ele aqui. Acho que quando ele fala percentual, acho que eu comentei isso no final, né? Na verdade, o próprio Standard Methods fala isso, né? Você pode construir uma carta de controle utilizando, por exemplo, resultados de recuperação, né? E a recuperação é percentual, né? Então, por exemplo, eu fortifiquei uma amostra em 50, o resultado deu 45, 45 é 90% de 50. Então, eu coloco lá a recuperação de 90%, né? E eu posso estabelecer os limites máximos e mínimos por porcentagem de recuperação. Uma coisa importante também, pessoal, existem alguns guias, né? Por exemplo, para quem trabalha com análise de solos e sedimentos, né? Existe uma série de métodos da EPA, que é o SW846, né? O SW é de Solid Waste. Então, são métodos para análise de resíduos sólidos, né? Então, como esses métodos são praticamente métodos de screening, eles permitem que vocês tenham recuperações entre 60% e 140%, tá? É normal isso para resíduos sólidos, né? Então, tem muita gente que, ao invés de calcular os limites máximos e mínimos da carta, pode também colocar limites que a gente chama de limites fixos, né? Você coloca na sua carta de controle, faz uma carta de recuperação, limite inferior a 60%, limite superior a 140%, né? E aí você pode trabalhar dentro dos limites fixos também. É uma maneira de fazer. A outra tem a doutora Alice Moscas, que ela quer uma sugestão, quer a sua sugestão em relação à avaliação de tendência de métodos cujas as amostras estão sistematicamente inferiores ao limite de quantificação. Né? E deu o exemplo de que é de destinação de pesticidas. Né? Tá. No caso de uma carta de controle de média, aí a gente tem um problema, né? Porque a carta de controle de média depende de um resultado quantificável, né? Então, esse que é um problema. Eu tenho que ter uma amostra de concentração conhecida para a gente avaliar, tá? Aí, nesse caso, Alice, eu teria que pensar como que a gente poderia estabelecer uma carta, né? Porque o que é muito comum, na verdade, é o pessoal estabelecer, por exemplo, valores próximos ao limite de quantificação, né? Que às vezes é a concentração sua de interesse, ou laboratórios que trabalham, no caso de pesticidas, vou falar de pesticidas então, que é um tema interessante. O que eu vejo na área de pesticidas, né? Para pesticidas, existem limites máximos estabelecidos, né? Os limites máximos de resíduos, né? Que é estabelecido, por exemplo, em alimentos pelo Códex Alimentários, né? O que eu vejo os laboratórios fazerem é o seguinte: em qual concentração eu vou preparar as minhas amostras para avaliar a minha carta de controle? Você tem que utilizar a concentração de interesse. Qual concentração de interesse? No caso de análise de pesticidas, a concentração do limite máximo do resíduo, o limite do códex. Então, eu fortifico no limite do códex para verificar se o meu método responde bem na concentração do limite máximo. Por quê? É a concentração de tomada de decisão. Isso é uma alternativa bem interessante. Muito obrigado. Depois tem a questão da Cristina Diel, né? Ela pergunta que na carta de controle se podem existir 2 dados consecutivos dentro da faixa de aviso, né? Ou 2 dentre os 20 dados, né? da carta de controle, mesmo que não sejam consecutivos. Perfeito. Então, a variação das tendências, como eu disse, depende muito da referência que você utiliza. Né? Tem referências que elas expressam que você não pode ter mais do que 2 em 20. E tem referências que diz que realmente não pode ser mais do que 2 em 20, mas não pode ser 2 consecutivos do mesmo lado da média. Poderia ser 2 consecutivos em lados diferentes da média. Mas essa orientação, na verdade, depende da referência que você vai utilizar. Tá bom? Então, não tem uma regra. É a mesma coisa que validação de métodos. O pessoal fala assim para mim: Igor, qual que é um resultado bom de precisão de um método? Depende do guia de validação que você está usando.
é alimentos, é farmacêutico, é meio ambiente para água, é meio ambiente para solo, é água para fins de potabilidade. Então, assim, essas regras variam. O que é importante é vocês procurarem alguma referência, né, alguma orientação e seguir, né? Então é difícil ter uma resposta, na verdade. Ok. A Selma Melo, ela pergunta qual é o critério adotado para definir o tipo de carta de controle que deve ser usado. Perfeito. Geralmente, o que é mais comum de se utilizar em laboratórios de ensaios químicos é a carta de controle de média, né? Porque você vai pegar uma amostra, fortificar numa concentração conhecida, e você vai... Porque é importante você saber o bias, né? Se você está acertando realmente o resultado da sua análise. Mas tem casos que você não consegue ter uma amostra com concentração conhecida. Por N motivos, né? Às vezes você não tem uma amostra padrão, uma amostra de referência. Aí, nesses casos, a carta de amplitude pode ser interessante, quando eu não tenho uma amostra de referência. Porque a carta de amplitude, o que você vai fazer? Durante a sua rotina de análise, você está analisando uma batelada de 20 amostras, e eu vou selecionar uma amostra e análise duplicata. E aí, o resultado da dispersão entre a duplicata eu jogo na carta. No dia seguinte, eu vou ter mais 20 amostras para analisar, 30, eu pego uma amostra, análise em duplicata, e eu vou avaliar a dispersão entre a duplicata. Tá? Então, quando eu não tenho material de referência, que eu possa fortificar, ou eu possa ter uma concentração conhecida para fazer a carta de média, aí nesses casos eu uso amplitude. Só que elas representam coisas diferentes. A amplitude vai representar a precisão, né, que é a dispersão entre as duplicatas, enquanto a de média, ela está mais relacionada ao bias, né? Então, essa que é a grande diferença. Eu e a professora Alice perguntamos quando devem ser reavaliados os limites das cartas. Perfeito. Não existe uma regra fixa, né? Eu mostrei para vocês que eu trouxe até esse exemplo justamente por causa disso. No Standard Methods, né, que é um guia para análise de água, ele estabelece algumas regras para isso. No Standard Methods, eu mostrei no slide, que ele diz assim, entre 20 e 50 dados, eles recomendam que se reavalie os limites máximos e mínimos. Recomendação. No entanto, os limites máximos e mínimos da carta, você pode calcular em qualquer momento que você julgar necessário. Por exemplo, eu tenho um equipamento, e de repente esse equipamento ele teve um problema, e aí eu fiz uma manutenção e uma recalibração no meu equipamento. Então, esse meu instrumento analítico, né, pode ser que a precisão dele melhorou, por causa de uma limpeza, de uma manutenção, de uma troca de uma peça. Então, a variabilidade do meu equipamento reduziu, né, ele está menor. Então, nesse caso, fiz uma manutenção, é válido você recalcular os limites, né, porque você está com o equipamento numa outra condição, tá? Ou numa troca de analista. Então, assim, existem as orientações gerais, o Standard Methods fala de 20 a 50 dados, mas vai muito em relação ao feeling, né, ao sentimento aí, as informações do técnico do laboratório. Temos outra questão aqui, que é em relação à fortificação de amostras, né, a qual ele pergunta se ele fizer a fortificação no limite inferior, no limite regulatório e no limite superior, né, pode compará-los entre si por meio percentual da recuperação ou teria que compará-los apenas entre eles? É uma boa pergunta, depende muito do método de ensaio, né? Porque, assim, concentrações diferentes, você pode... É como eu tinha comentado isso na apresentação, né? Em um laboratório, se analisa uma concentração muito baixa, é natural que a dispersão de resultados numa concentração muito baixinha, ela é maior do que uma dispersão de resultados de uma concentração mais alta, né? Então, isso difere bastante. Agora sim, se eu comparar todas em termos de porcentagem de recuperação, também tem um problema, porque quando tem concentrações muito baixas, né, a recuperação em concentrações baixas, ela pode ser diferente de uma recuperação numa concentração média e de uma concentração alta, né? Então, assim, eu teria que estudar os resultados para avaliar se eles poderiam ser compilados numa mesma carta, né, ou até avaliados entre si, né?
Então, é uma pergunta complexa porque depende muito do método de ensaio, né? Do instrumento que você está utilizando. É cromatografia, é ICP, é um método gravimétrico, é um titulométrico, né? É difícil de responder. Teria que estudar o método em si, realmente. Teve tanta pergunta aqui, pessoal. Eu deixei o Horácio avaliando elas para mim, porque eu me perdi até um pouco aqui. O Isaac Brandão volta a perguntar Desculpa, Horácio. Isaac Brandão? sobre a carta Pode falar. da amplitude, se ela é usada apenas para amostras conhecidas ou amostras desconhecidas. Ah, tá. A carta de amplitude, nesse caso, poderia ser utilizada nos dois casos, né? Para amostras conhecidas ou desconhecidas. Que eu tinha falado para vocês, né? Que quando eu tenho uma amostra, eu não tenho material de referência para que eu consiga fortificar uma amostra, né? Eu posso utilizar durante uma batelada de resultados de amostras, eu posso pegar. Exatamente, né? Ela pergunta: a carta de amplitude é usada para amostras conhecidas ou desconhecidas? Ah, tá. Ou desconhecidas. Perfeito. Ah, tá. Perfeito. A carta de amplitude pode ser aplicada nos dois casos, na verdade. Para conhecidas e desconhecidas também. Já a carta de média, só para amostras conhecidas. Estou olhando aqui se eu acho mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver, estou procurando. Ô Igor, deixa eu ajudar aí, Igor. Ó, o Isaac perguntou, olha, a carta deve ser feita de quantos pontos? Ah, obrigado, Elcio. Eu fiquei meio perdido, eu estava olhando aqui. Não, pois é, por isso que eu tô acompanhando aqui para dar uma ajuda enquanto obrigado, a rede Elcio. aí. Não, perfeito. Assim, para construir a carta, né? Para construir a carta, né? Meu fone estava caindo aqui. Para construir a carta, na verdade, para construir a carta, na verdade, o Standard Methods pede pelo menos 7 resultados para vocês eliminar outliers, né? Fazer um teste T e calcular os desvios, né? Máximos e mínimos. O Standard Methods. Algumas orientações pedem de 10 a 20 resultados. Agora, quando você tem os limites máximos e mínimos, você começa a adicionar dados na carta, né? Quantos dados eu devo adicionar na carta? Então, assim, o Standard Methods, que é uma das referências que eu trouxe para vocês, ele diz o seguinte: você tem que adicionar entre 20 e 50 resultados para recalcular a sua carta, entendeu? Mas, assim, a quantidade de resultados depende da realidade de cada laboratório mesmo, porque você tem que olhar para os seus dados, para suas tendências e avaliar se, num determinado momento, você julga necessário recalcular os limites, né? Então, quantos pontos pode ter sua carta? O Standard Method diz entre 20 e 50, né? Mas, dependendo da variação dos resultados ao longo do tempo, ou, de repente, eu fiz uma manutenção no equipamento, limpei o equipamento, troquei um analista, comprei um novo reagente, você faz alguma alteração onde você acredita que a variabilidade do seu processo pode alterar, então você pode, nesse momento, fechar a sua carta com 20, 30, 40, 50 dados, fecha a sua carta, recalcula uma nova carta e começa a inserir novos dados.
Então, e aí ali se complementa perguntando, né? Se os valores que estão fora de controles, eles entram no recálculo desta carta. Ah, perfeito. Então, eles seriam outliers, né? Que teoricamente são desvios fora da variabilidade natural do seu processo. Então, ele retiraria esses dados. Legal. Caçou mais alguma, Elcio? O que você acha? Horácio. Leite, né? Pode usar padrões amostra de referências ao invés de amostra para elaboração de cartas controle? Eu acho que você já respondeu, né? Que você falou que quando você... Oi, Horácio. Perdão, Horácio. Perdão, Horácio. Oi, Horácio, acho que eu não estou te ouvindo. Bem, então acho que você já respondeu quando você falou, né? Que você está falando no gráfico de x/r, quando você trabalha com x/ com média, né? Você precisa de uma amostra de referência, ou seja, com valor conhecido. Sim. Já para amplitude, você não precisa, que você vai trabalhar com as diferenças que você está avaliando a precisão. Então, acho que já está claro. Você acha que você já respondeu isso também, né? Perfeito. Eu acho que... Tem uma pergunta aqui do Daniel Queiroz Rocha. A utilização de cartas controle a partir da recuperação, o coeficiente de variação para monitorar exatidão e precisão, respectivamente. Acho que você respondeu também, né? Perfeito. Ok. O pessoal está perguntando se os slides vão ficar disponíveis, né? A apresentação vai ficar gravada e depois você vê se vai disponibilizar os slides ou não. A Priscila Barroso pergunta: como seria aplicada uma carta de controle em um laboratório de microbiologia? É possível? Olha que pergunta boa, Priscila. Na verdade, eu até fiz questão de colocar no título, né? Do meu primeiro slide. Aplicação de carta de controle em laboratório de ensaios químicos, né? Mas, assim, tentando responder a sua pergunta, no caso de microbiologia, né? Eu sei que na microbiologia, né, a bactéria ela tem um crescimento que é logarítmico, né? Então, talvez uma carta utilizando por base log possa ser aplicada. Eu acredito que sim. Eu creio que possa ser possível, sim. Mas eu... Bem, o Daniel Queiroz da Rocha pergunta como definir os limites da aceitação. Você acho que já respondeu isso bem, explicou bastante. Perfeito. Tem uma outra pergunta aí, Igor. Em que situação você tem um ponto ou mais fora dos limites superior e inferior? Qual tratativa, ou seja, justificativa, você dá para essa questão? Pergunto do ponto de vista dos questionamentos do Inmetro. Legal. Veja só, pessoal. Eu sou avaliador do Inmetro desde 2009, mas eu não falo em nome do Inmetro, tá? Tem, assim, nós temos workshops lá para fazer a harmonização de conceitos, mas, assim, tem a interpretação da situação do momento ali. Mas, assim, vou falar a minha abordagem, tá bom? Veja só, a carta de controle, você estabelece os limites baseado no conhecimento da variabilidade natural do seu processo. Quando você começa a ter pontos muito fora da carta, você começa a ter uma frequência maior de pontos fora na sua carta, dentro dos limites que você estabeleceu, significa o quê? Que o seu processo está aumentando os desvios. Talvez por um problema de desgaste de equipamento ou falta de manutenção. Aí cabe a você pensar. Bom, fiz manutenção, fiz toda a aplicação das ações, né, para esse método, mas os desvios ainda estão altos. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que aceitar que os meus desvios aumentaram, e aí eu vou recalcular os limites da carta baseado nesses novos desvios. Só que quando isso acontece, você tem que começar a pensar, peraí, e como está a minha incerteza? Né? Porque é muito comum a gente ver laboratório que calcula uma incerteza e herda ela nos seus resultados durante anos, né? E aí a carta pode ser um indicador que é muito visual, né? Que o seu processo está tendo um aumento de variabilidade aí. Então, eu acho que essa é a abordagem. Tem uma pergunta aqui do professor Felipe Lourenço da USP, né? Igor, você tem alguma experiência sobre carta de controle multivariada, por exemplo, para avaliação de diversos analitos analisados simultaneamente? Boa pergunta, Felipe. Você quer que eu responda de uma maneira direta ou
mais indireta? A direta seria não. Mas, Felipe, o que eu vejo é assim, ó, métodos multiresíduos, por exemplo, né? É uma área que eu atuo um pouco no mercado, a partir de análise de métodos multiresíduos e pesticidas, né? Tem método de ensaio para análise de pesticidas que você tem aí 300 pesticidas numa corrida cromatográfica. Você faz carta de controle para os 300? Não. Existe um guia que é da Santé, que é uma orientação europeia, que ele estabelece que você estabelece uma quantidade de analitos representativos para controle. Então você não analisa todos, mas aí você faz cartas de controle individuais para eles. Agora, uma carta multivariada, todos os analitos juntos, eu nunca trabalhei. Mas seria um bom projeto de pesquisa, Felipe. Dá um artigo, hein? É isso que eu ia falar, porque na verdade a teoria básica de controle estatístico são para processos univariados. Então, Sim. isso que eu ia falar, isso a gente já pode propor para pensar no artigo, que esses webinários, eles trazem muitas coisas assim, que a gente precisa na realidade, né, no dia a dia, e ainda não tem. Tem outra pergunta? O Felipe até abriu a... Isso são parênteses, então, hein? Eu já estou aceitando, então, que você vai fazer parte desse artigo. Eu, você e o Felipe. Né, porque e de webinar já saiu o artigo nosso, entendeu? Por isso que a gente está rindo, e a gente tem feito vários trabalhos por conta Tá disso. certo. Bem, tem uma Perfeito. pergunta que você já respondeu. Faz sentido apresentar a carta de controle média e amplitude simultaneamente, né? Eu acho que você já respondeu, né? Sim. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. As cartas de média e amplitude devem ser feitas de forma concomitante ou devemos escolher uma delas para aplicar na rotina? Eu acho que você também já deixou bem claro que é uma, né, para tendência e o outro é para precisão, e elas caminham Perfeito. juntas, né? Bem, tem um questionamento aqui da Júlia Cristina Diel, mas necessariamente após a calibração de equipamento, precisam ser recalculados os limites, ou posso definir como regra, fechar a carta e avaliá-la com 20 ensaios, recalculando os limites a cada 20 ensaios? Deixa eu ver se eu entendi. Eu até achei aqui. Após a calibração do equipamento, precisam ser recalculados os limites. Definir como regra fechar a carta. Assim, o calibrar o equipamento, na verdade, aí tem uma diferença. Às vezes a pessoa pensa que calibrar é você fazer manutenção, né? Calibrar, na verdade, é você comparar o resultado do seu equipamento com uma grandeza rastreável, né? Então, assim, o calibrar não vai afetar a variabilidade do seu equipamento. Na verdade, você vai verificar se ele está dentro de um limite, né, correto. Mas, assim, talvez quando ela fala calibrar, está relacionado de fazer talvez uma manutenção e uma calibração, né? Você pode definir como regra, toda vez que você fizer uma manutenção no equipamento, que depois vem uma posterior calibração, né? Eu penso nesse caso, sei lá, de repente um cromatógrafo, né? Você faz uma limpeza, né? Eu estava numa auditoria essa semana, por exemplo, análise por cromatografia com um detector de feed, né? O feed é um detector de chama, e ele, para análise de hidrocarbonetos, ele vai sujando com o tempo, né? Então, você faz uma limpeza com determinado tempo, porque o sinal, né, ele vai reduzindo ao longo do tempo. Então, se você faz uma manutenção, refaz uma curva de calibração, aí, nesse caso, sim, né? Você recalcularia uma carta. Ok. Em sequência, né, o Vinícius Dias pergunta: a reavaliação dos limites pode ser feita ao fim de um ano de reporte de resultados na mesma, ou ao invés de reavaliar mediante ao número de medições registradas? Boa pergunta, Vinícius. Assim, como eu disse para vocês, a regra para carta é bastante flexível, né? Depende muito do guia que você utiliza. Por exemplo, eu já tive num laboratório que eles tinham uma análise que era muito esporádica, né? Eles analisavam 4, 5 amostras em um ano. Então, era muito esporádico. E aí a carta ficava horrível, né? Porque você tinha poucos dados ao longo de um ano. Agora, tem laboratório que tem uma rotina pesada, eles vão ter aí, às vezes tem 2 turnos trabalhando direto, ele vai ter muitos dados em pouco tempo, né? Mas se você tiver um número adequado de resultados aí, e de repente você estabelecer um ano, porque é um número que de repente atende a variabilidade do seu processo, o volume de amostras que você trabalha, eu acho que poderia ser também, não vejo problema. Em sequência, né, o Helder João ele pergunta: e abaixo de 20 dados, pode avaliar os limites de carta R, da carta de amplitude, se tiver menos de 20 dados? Na referência que eu apresentei para vocês, para carta R, ele diz que entre 10 e 20 você poderia calcular sem problema nenhum.
naqueles 2 livros que eu deixei referenciado. Então, poderia sim, sem problema. Perfeito. Em sequência, mais uma questão sobre análise microbiológica, né, que você já levantou em cima, né, sobre o controle, quais são os métodos, o que é mais adequado, né? E o Gilberto Batista de Souza pergunta: Igor, seria interessante anotar os tipos de erro quando o resultado fica fora do intervalo de confiança, para que o laboratório tenha um banco de dados de tipo de erros que ocorram no processo analítico? Perfeito. Primeiro, Gilberto, um abraço. Faz tempo que a gente nos conversa. Eu acho que sim, Gilberto. Na verdade, e isso é um ponto importante que você falou, que eu até devia ter apresentado. Quando nós temos uma carta de controle, você tem um ponto fora, dentro do sistema de gestão de qualidade, você vai ter que tratar aquilo como um trabalho não conforme, né? Então, acoplado à carta, a gente cria uma tabela. E todas as investigações de cada tendência ou de cada ponto fora, realmente a gente tem que registrar e fazer exatamente o que você falou, ter um banco de dados de informação. Tá? Então, isso realmente é importante, sim. Eu até deveria ter discutido melhor, mas nós temos a carta e, às vezes, no verso da carta ou abaixo da carta é uma tabela, toda vez que tem um ponto fora, uma anotação da investigação e do erro realmente que aconteceu. Isso realmente é uma boa atenção aí que você teve. Em seguida, a Roberta Leite pergunta, né, se existe carta de controle para avaliar a calibração na cromatografia. Tem. É bem interessante isso, né? Porque tem uma discussão, dependendo da área de atuação, eu vou falar coisas agora que eu posso deixar algumas pessoas de cabelo em pé e algumas não. O que acontece? Tem lugares, dependendo do método de ensaio, que todo dia, quando eu vou fazer uma análise, a pessoa passa a curva de calibração e quantifica a sua amostra. Perfeito? Tem lugares, dependendo do método de ensaio, que a pessoa passa uma curva de calibração, ela fica fixa no equipamento e você refaz isso uma vez por ano. E aí, o que você faz? Você coloca um ponto da curva, você coloca para checar a sua curva, se ela está dentro de limites máximos ou mínimos estabelecidos. Dependendo do método, é aceito das 2 maneiras, né? Depende da área de atuação. Eu já vi isso de N maneiras, mas sim, você pode utilizar uma carta de controle para monitorar a validade da sua curva de calibração. Eu falo que eu deixo de cabelo em pé, porque eu conheço a realidade de alguns tipos de análises, onde a pessoa obrigatoriamente tem que fazer curva de calibração todo dia, porque a variabilidade do equipamento é muito grande, né? Mas tem métodos normalizados que realmente trabalham dessa maneira assim. Igor, muitos agradecimentos, muitos elogios, muitos parabéns aqui à sua apresentação. E tem uma pergunta aqui da Virna Clemente: há utilidade nos limites inferiores das cartas de amplitude? Inferior, não. Apesar de a gente calcular, ele vai ser 0, né? Porque o limite inferior, assim, quando eu tenho 2 resultados iguais, a amplitude é 0. Esse aí é o perfeito, né, pra gente. Na verdade, é só o limite máximo. Uma boa atenção que ela teve também. Ok, a Alice, né, que é especialista em 17025, está falando, olha, a 17025 obriga a que sejam avaliadas tendências nas ferramentas para validação de resultados. Como você faria no caso de resultados do PT? Estou entendendo que é os planos de proficiência, não é isso? Proficiency Test. Perfeito. O site de proficiência, né? Sim. Ali no requisito da garantia da validade dos resultados, você tem a garantia da validade intralaboratorial e interlaboratorial, né? Eu não me recordo se a tendência se aplica só para o intra ou para o inter também. Mas o que eu já vi, Alice, é você fazer uma carta de Z-score, na verdade. Então, o laboratório, ele vai... Eu achei até interessante quando eu vi. O Z-score que varia entre -2 e +2, né? Então, ele vai monitorando o Z-score do laboratório. E aí, como no Z-score, eu já vi o pessoal fazer, utilizar não só o mesmo método, né? Mas utilizar todas as proficiências do laboratório. Aí você faz uma avaliação geral, né? Se a capacidade de chegar mais próximo ao alvo, né? Ela está melhor ou pior ao longo do tempo. Então, eu já vi carta dessa maneira, que eu achei bem interessante, utilizando o Z-score. Tem uma outra pergunta aqui em relação ao outlier. Você retira o outlier ou dá uma tratativa especial a esse cara que você vai tirar? Para a carta de controle, a orientação é que você tem que ter um conjunto de dados que represente uma variabilidade natural do processo. Então, você retira. Logicamente, você pode investigar, né, por uma questão da qualidade, de saber por que ele está fora, né? Mas em termos de cálculo, você elimina ele.
Bem, a Selma Melo Cunha, que é minha grande amiga, ela está perguntando aqui, informa a referência desse guia. Eu acho que nos seus slides que estão gravados já tem a referência dos guias que você acaba citando, correto? Ok. Depois o Isaac... Aliás, beijo, Selminha. E o Isaac Brandão, ele está perguntando, a incerteza quando engloba a verificação intermediária ajuda a não correr risco de errar na relação incerteza e variabilidade do processo, ou seja, acompanhado pela carta controle? É uma discussão profunda que eu fico receoso de fazer ela perto do Elcio, mas diria que no primeiro momento sim. Ok. Uma outra pergunta aqui que eu acho que você já respondeu, de certa maneira. Qual a periodicidade para realizar carta de controle de um equipamento? Né? Depende do guia, né? Como eu falei, tem guias que falam a cada batelada de 20 amostras, por exemplo. Isso é bastante comum no Standard Métodos para análise de água, né? É um valor. Tem um documento de metro, mas está relacionado à amostragem, que é a NIT Dica 057, que estabelece também algumas periodicidades. É comum falar a cada batelada de 20 amostras, né? Ou uma vez por dia, depende muito do guia. Ok, mais aqui vários agradecimentos, e a Virma Clemente gentilmente já colocou algumas referências, talvez que a Selma tenha pedido, e eu acho que é isso. Espero que a conexão do Horácio já esteja melhor, eu passo a palavra para ele, caso senão o Felipe volta e arremata esse webinar. Obrigado, pessoal. Tá, Joel. Parabéns, Obrigado, Igor. Obrigado. Muito obrigado, Elcio. Muito obrigado, Elcio, pelo suporte. A minha internet havia oscilado. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Igor pela bela apresentação. Foram grandes ensinamentos. Eu quero acreditar que os 186 participantes também tiveram a mesma percepção, razão pela qual não param de aplaudir esta apresentação. E esperamos contar consigo para vários outros webinários. Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado.